Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da castração nos gatos. E o nosso convidado é o Raoni, que é médico veterinário também, indicação da nossa querida amiga Cíntia. Olá, Raoni, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite em estar participando dessa série de bate-papo sobre assuntos tão importantes sobre gatos com a gente. Oi, Carla, bom dia. Obrigado por ser convidado. É um prazer. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito. É um prazer estar aqui participando disso, comemorando os 15 anos do Blumenkatzen. Eu sei que 15 anos de trabalho sério são difíceis, então é um marco realmente que deve ser comemorado. E eu achei excelente a ideia de vocês de comemorarem isso através de uma série de seminários sobre assuntos técnicos voltados para o público. Eu acho isso muito legal, então eu queria aproveitar para parabenizar tanto os 15 anos do Gatil, como essa iniciativa de promover um debate técnico sobre esse assunto. Ai, muito obrigada. Bom, vamos começar. A gente reuniu algumas perguntas, né? Conversamos um pouco, né? A gente sabe que não é novidade para ninguém a importância da castração dos gatos e cães, enfim, né? Que traz muitos benefícios, né? Você poderia falar, reforçar para a gente, Raoni, um pouco desses benefícios, assim, considerando o nosso cenário atual, assim, do Brasil, enfim? Consigo, Carla. Então, a castração é um dos aspectos que são considerados básicos da medicina veterinária. Eu lembro de quando eu estava na graduação, o professor falou que é a cirurgia que todo veterinário vai mais fazer. Então, o que a gente mais faz em procedimento cirúrgico é castração e esterilização de animais. A castração, resumidamente, é o processo de você retirar as gônadas, que são os órgãos reprodutivos, os testículos nos machos ou os ovários nas fêmeas. A ideia é não só a gente diminuir a reprodução ou controlar a reprodução desses animais, como buscar benefícios desses animais ao longo da vida. Existem vários estudos nesse sentido. A gente tem um aumento marcante da expectativa de vida dos animais castrados. Então, tem um estudo americano que um gato médio não castrado vive 7,4 anos de vida, enquanto a expectativa de vida de um gato castrado é de 9,6. Isso é a expectativa de vida de uma população, considerando que tem animais de rua, animais domiciliados. Então, a gente tem um aumento significativo de quase um terço da expectativa de vida de um animal só por ele ser castrado. Em machos, a gente tem controle de doenças importantes. A gente tem diminuição, por exemplo, de briga, de marcação de território. Então, você tem diminuição de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, de doenças transmitidas por briga. São os animais que ficam um pouco mais dóceis. Essa melhora comportamental melhora muito a questão de conflito entre os animais. A gente tem redução de transmissão de doenças desses conflitos. A gente tem aumento da expectativa de acomodação do gato nas casas. Então, existe estatisticamente uma melhora da permanência dos gatos nas casas. As pessoas se mantêm dentro de casa e continuam com o gato se ele é castrado. Enquanto animais não castrados têm uma taxa de desalocação maior, eles são devolvidos mais para as ONGs, eles retornam mais para os criadores, eles são abandonados com uma incidência mais alta em relação aos machos. Os benefícios de saúde das fêmeas são gritantemente diferentes. A gente tem uma redução expressiva de neoplasias mamárias, de piometra, que é uma infecção uterina com acúmulo de pus dentro do útero. Então, a gente vai retirar o útero dessas gatas. A gente consegue melhorar isso de uma forma expressiva, principalmente na castração precoce, na castração pré-puberdade. É um procedimento relativamente simples nos machos, um pouquinho mais complexos nas fêmeas. Mas são procedimentos que são de rotina, que praticamente todo veterinário faz isso, ou todo veterinário que opera faz isso, e é uma coisa essencial. Eu acho que faz parte obrigatória da rotina de vida desses animais. Eu separei algumas coisas sobre isso. Eu queria focar um pouco a nossa conversa sobre a questão de idade de castração e os benefícios de castração precoce e pré-púbere. Eu separei várias referências que a gente vai anexar depois do vídeo, né, Carla? Sim, muito legal. Para a gente conseguir ter esse debate.
eu acho que é importante salientar que a gente não tem nada fechado, que em medicina veterinária, em áreas biológicas, é sempre um debate. Então, é uma conversa e o enfoque de quando castrar e de como castrar e de qual técnica de anestesia e de qual técnica cirúrgica que a gente vai usar é baseada no indivíduo e na população. Então, você pensa num aspecto populacional, mas você toma uma decisão baseada no que é melhor para aquele indivíduo. Então, não é porque a gente está colocando isso aqui que isso é uma regra, mas isso são diretrizes que vão nos ajudar nessa tomada de decisão de quando é o momento de castrar. Sim. Então, por exemplo, num animalzinho, numa casa que é um único indivíduo, talvez esse momento de castração não necessariamente precise ser pré-púbere. Você pode esperar esse gato estar um pouco mais desenvolvido se você optar por esse caminho. Enquanto numa casa com uma população, a conversa é diferente. Certo. Eu peguei uma referência da American Association of Feline Practitioners. Eles recomendam que a gente pense em castrar esses animaizinhos entre a sexta e a 14ª semana de vida, com no mínimo 1 quilo de peso. Então, essa é a referência mínima para a gente começar a castração desses indivíduos, tá? Uhum. Nos machos, eles são submetidos a uma anestesia geral. A gente, na rotina diária, usa anestesia inalatória. Hoje é o que a gente tem de moderno. Mas isso é mutável. A medicina está em constante evolução. Hoje a gente tem drogas novas que são injetáveis, que em alguns aspectos são melhores do que as drogas inalatórias, mas de maneira geral a gente ainda trabalha bastante com anestesia inalatória. Esses gatos são submetidos a uma anestesia geral e um bloqueio regional. É feita uma incisão na bolsa escrotal e retirados os 2 testículos desses animaizinhos. É uma cirurgia relativamente rápida, de recuperação muito simples em macho. Na fêmea, a gente fala de ser um pouquinho mais complexo, porque além é uma cirurgia intracavitária. A mulherada sempre sofre mais, né? Sempre. Então, uma cirurgia intracavitária é aberta a cavidade abdominal no animalzinho sob anestesia geral e retirado os 2 ovários, isso é a ovarectomia, e o útero é a ovário salpingosterectomia, que é a retirada do útero, das trompas e dos ovários. No geral, a gente opta por esse procedimento cirúrgico. Existem algumas vertentes que têm mantido o útero. De maneira geral, eu prefiro fazer a retirada completa. Eu acho que a gente tem um resultado melhor a longo prazo. Tá? Daí essa cavidade é fechada e esse pós-operatório é um pouco mais delicado. Então, a gente tem que prestar mais atenção na questão de analgesia e na recuperação desses animaizinhos. Certo. Então, você já acabou falando um pouquinho, né, dos tipos diferentes de castração que existem, né? Legal. Existe também, Carla, a gente não pratica muito isso no Brasil, mas existem drogas que fazem o que a gente chama de castração química. Eu nunca participei disso, eu nunca usei isso, mas a gente, só para título de curiosidade, existe isso. Existem medicações que promovem o processo inflamatório das gônadas e com isso os animais ficam inférteis. Só para curiosidade. Certo. E no caso da castração precoce, né, que você já falou um pouquinho, né, existe algum risco, né, a gente vê dúvidas, alguns comentários, né, enfim, internet, né, que podem trazer problemas urinários, problemas de desenvolvimento, até de ossatura. Eu escutei um veterinário comentou com um cliente meu, né, dessa possibilidade. Isso tem alguma comprovação, algum estudo sobre isso? Ao contrário, Carla, a gente hoje sabe, na verdade nem de hoje, isso já tem algum tempo, tá? A gente sabe que a castração precoce não promove nenhum demérito para o animal. Eu pesquisei bastante sobre isso, eu fui olhar de novo as referências, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando essa atualização. Uhum. E eu encontrei um artigo super interessante, um artigo de 1996, na Journal of American Veterinary Medicine, de uma pesquisadora que chama Margaret Ruth. E ela pesquisa exatamente isso. Ela mediu o tamanho do pênis e da uretra em gatos castrados com 7 semanas de vida, então castrados bem novinhos. E não existe diferença desses animais castrados pré-púberes com essas 7 semanas ou de animais castrados depois dessas 7 semanas. Isso é um mito. O que eu encontrei relatos de alteração comportamental em machos castrados bem novinhos. Eles têm uma tendência de ser um pouco mais tímidos. Isso provavelmente está associado com o fato deles não terem uma marcação de testosterona tão forte no início da infância, e essa testosterona estimula eles a
investigarem o ambiente, a se exporem um pouquinho mais, a fazerem comportamentos territoriais. Eles não passam por isso, então eles não têm esse desenvolvimento dessa personalidade tão cedo. Então eles têm uma tendência de serem mais um pouquinho mais tímidos quando a gente faz uma pesquisa do aspecto comportamental, tá? Mas, de maneira geral, eu achei vários artigos. Esse artigo que eu acabei de citar é de 1996. Esse artigo não é recente, esse artigo é super antigo, esse artigo é um clássico da literatura veterinária. É muito comum a gente ver isso, eu já ouvi isso também diversas vezes, de que o animal vai ter o pênis pequeno, isso vai prejudicar ele, vai facilitar com que ele tenha uma obstrução uretral. A gente sabe que isso não é verdade, isso está super comprovado. Eu também peguei artigos que medem, por exemplo, o pós-operatório imediato. Eles acompanharam esses animais por 7 dias no pós-operatório imediato para ver se a gente tem algum problema a curto prazo de você castrar esses animais. Todos os artigos, Carlos, só ressaltando, todos os artigos falam de que esses animais, de que o procedimento cirúrgico é focado num animal pré-púbere. Então, assim, a anestesia de um animal idoso é de uma forma, a anestesia de um animal adulto é de outra forma e a anestesia de um animal jovem é de outra forma. E isso é importante ser ressaltado. O profissional tem que estar capacitado para castrar um animal que é diferente. Sim. Isso faz parte de uma adaptação específica. Então, tudo tem que ser acompanhado de uma forma correta. Esse artigo de curto prazo, a gente não teve nenhuma diferença de pós-operatório, tá? Então, eles estavam medindo alterações de pós-operatório, complicações, processos infecciosos, complicações de pós-operatório em até 7 dias, é um artigo de 1997. Eles medem animais castrados antes e depois de 12 semanas de vida, não tem variação. Daí eu acompanhei um outro artigo publicado da American Veterinary Medicine Association do ano de 2000, que eles acompanham os animais por um período longo de 37 meses de pós-operatório, e eles acompanham alterações estruturais e de desenvolvimento dos animais, e eles também não conseguem encontrar alterações significativas em animais castrados pré-púbere. Nesse artigo, eles usaram como nota de corte 24 semanas. Não tiveram alterações de doenças infecciosas, comportamentais ou quaisquer alterações de desenvolvimento do sistema corpóreo. Eles acompanham todos os animais por 37 meses, com acompanhamentos radiográficos, ultrassonográficos, de comportamento, e não se observou variação nesse sentido, tá? Eu achei isso bem interessante. É muito bom. E é interessante a gente saber que a gente tem a opção de castrar esses animais cedo e numa idade adequada, respeitando sempre, claro, os indivíduos e as necessidades de cada faixa etária, que é uma coisa até intuitiva, se você pensar. Se você pensar que um ser humano, por exemplo, de 90 anos vai passar por um procedimento cirúrgico, é um processo. Uma criança de 3 anos é outro processo. Então, a gente tem que respeitar a faixa etária, mas respeitando isso, não tem alteração de desenvolvimento, não tem alteração de pós-operatório. Ao contrário, a recuperação dos animais mais jovens tem uma tendência de ser mais fácil. Sim, é muito, muito interessante, né? Eu, quando comecei há 15 anos atrás, enfim, quando a gente teve, né, já acompanhou várias coisas, a gente lê, acompanha, embora não seja veterinária, também não é, por isso que a gente tem conversado, né, justamente com veterinários, tem pesquisado, justamente acompanhado, né, mas é importante ter essa informação. Agradeço muito também por essa pesquisa, né, e a gente tem, né, Raoni, até eu achei bem interessante umas imagens, né, que eu acho que a gente poderia compartilhar aqui de uma cirurgia em fêmeas, né, muitas vezes os meus clientes me pedem como é que é, né, como é que fica a fêmea, né, no caso das meninas, né, porque elas têm um pequeno corte, né, e na verdade não é nada assim tão grande, né, mas assim são pontinhos, né, eu sempre brinco, eu sei que são pontinhos, primeiro, mesmo que sejam 2 ou 3, mas dói, precisa cuidar, já fui atropelada, sei como é que é, tirar o pontinho também é importante, né, para não infeccionar, e às vezes pode acontecer, se o gato se mexe muito, né, então às vezes a gente tem o tempo também do pós-operatório, às vezes usa uma roupinha, alguma coisa justamente para o gato evitar de lamber e tudo mais, né. Vamos ver, tem uma do pós-operatório também, isso, como fica o gatinho, ó. A gente também tô compartilhando só uma imagem também, né, pra gente ver como eles, tem uma roupinha também que eles usam, né, quando é no pós-operatório, né, para o gatinho se recuperar quando é feita a castração, né.
Tem, Carla. E a gente costuma usar, principalmente nas fêmeas, a roupinha no protetora, então impede que a gata tenha acesso à cirurgia, que ela consiga remover esses pontos. A gente tem duas imagens aí. Eu não sei se vai aparecer para mim Sim. Ah, quando você não. compartilhar. Não, tá só Ah, aqui. mas tem uma imagem de uma gatinha, então eu disponibilizei aí duas imagens diferentes. Tem uma imagem de uma sutura intradérmica, que você não vê os pontos, você vê só a ferida cirúrgica invaginada. Esse animal foi submetido à castração e essa sutura foi feita com um fio absorvível, que é o Vicryl. É um fio que você não tira os pontos, esses pontos são absorvidos pelo próprio organismo do animal. Normalmente eu tenho uma tendência de usar isso nos animais um pouquinho mais dóceis, que vão forçar menos o procedimento cirúrgico. Tem uma segunda imagem de uma castração de fêmea também, já com uma sutura de pele feita com nylon, que é um pontinho que não é absorvível e que tem que ser removido. Então a gente tem essas duas opções aí. A gente colocou uma foto de uma gatinha já na recuperação imediata, deitada, dormindo, com sempre um aquecimento. Então, lembrar que esses animais que são castrados jovens, eles têm menos gordura corpórea, eles precisam que você preste atenção em dois padrões que são importantes, que é do aquecimento. Eles têm uma tendência de perder peso, são animais um pouquinho menores do que um animal adulto. Então, a gente está com um colchonete aquecido aí nessa imagem, tá com um cobertorzinho, então eu presto atenção nisso. E assim que o animal já voltou à consciência, a gente gosta de alimentar eles. Eles estão em jejum pré-operatório, a gente deixa eles pelo menos em 4 horas de jejum. O Será que você quer videozinho, colocar né? o videozinho? O vídeo, né? Podemos colocar assim. Que é bem legal, né? E ele tem também a patinha tosada, né? A gente explica às vezes, porque justamente quando eles ganham a anestesia, né? Mas esse pelinho eu sempre explico também para os meus clientes, os novos tutores, que ele volta a crescer, mas é importante, né? Não é fungo, não é nada, né? Até já aconteceu uma vez de a gente entregar o filhote e a pessoa falar, meu veterinário aqui tá perguntando se o gato teve fungo na pata. Eu falei, não. A gente até ficou surpreso, porque a gente falou engraçado, né? Mas assim, aconteceu, a gente falou, não, foi da castração, faz parte, né? É feita a tricotomia da pata, a retirada dos pelinhos onde vai pegar o acesso venoso. Esses pelos favorecem. Se a gente mantiver o pelo, ele favorece a penetração de bactérias, de sujidades na veia do animal. Então, tem que ser retirado o pelinho, pego o acesso. Esse videozinho é de uma gatinha feral, de um projeto que a gente participa. Então, é um animal que a gente tira o acesso venoso um pouquinho mais cedo, que eles não são animais acostumados a serem manipulados. Mas eu acho interessante ver a questão de conforto. No vídeo ela tem 15, no máximo 20 minutos de pós-operatório. Ela acabou de ser operada e ela já está comendo, já está confortável, já está recobrando a consciência. E eu Legal. coloquei, é interessante ver a pontinha da orelha esquerda dela, tem uma marcação. É um programa de catch and release. Então são animais ferais, são animais que não estão acostumados, que nunca foram manipulados por seres humanos, são quase selvagens. E ela tem essa marcaçãozinha para indicar que ela é castrada. Então, para que esse animal não seja pego e submetido a um procedimento de castração de novo. Deixa eu voltar aqui a imagem só do gato da orelhinha, acho que saiu aqui. É do gato feral, isso, só pra gente compartilhar. Meu ajudante hoje tá um pouco... Isso, ó, que a gente vê a pontinha, né? Que você falou ali da pontinha da orelhinha, né? Isso. É uma marcação discreta, é feita durante o procedimento cirúrgico, mas isso faz toda a diferença. Isso é um padrão internacional de marcação de animais castrados. Então, nesses animais que fazem parte, não são animais diferentes de um ragdoll que vai fazer parte de uma casa, e dificilmente esse animal vai ser abandonado na rua, então você sabe que ele é castrado. Mas esses animais são animais que são animais de rua, animais que são selvagens, muitos deles, a gente tem até vídeo desse projeto, de tentando pegar esses gatos, eles são pegos com armadilhas, eles são agressivos, a gente tem que cobrir a caixa para minimizar o estresse, eles ficam contidos durante todo o pós-operatório e a partir do momento que a gente tira os pontinhos, eles são soltos de volta. Então, são animais que não têm capacidade de serem realocados numa casa. Quando você tem filhotinhos, aí a conversa é bem mais legal, é muito mais satisfatório para a gente quando você consegue relocar esses animais numa família, numa casa, mas depende da socialização deles e da capacidade de sociabilidade deles. É verdade, a gente até tem aqui em Blumenau também, né, comentando um pouquinho a operação Gato de Rua que faz isso também, eles
tem as gatoeiras, como eles chamam, né, para pegar os gatos, enfim, e justamente, né, quando são filhotinhos aí dá para tentar adaptar eles, mas geralmente gatos que já são sofridos, passaram frio, fome, então eles é mais difícil, né, de adaptar porque eles se tornam assim mais agressivos, né, que é até um pouco das coisas que às vezes as pessoas têm aquele mito, todo gato vai morder, arranhar, é agressivo, mas não, depende da convivência. Então, gatos criados por criadores sérios e responsáveis, com todo. É diferente porque eles já têm todo um carinho, um outro ambiente, eles já são criados com amor, é mais fácil, né? Legal. Tem um artigo, agora eu não vou lembrar o ano desse artigo, mas ele é relativamente antigo, que eu acho super interessante, se eu não me engano é de 98. É um artigo que fala sobre a socialização do gato e a diferença de socialização dele dos primeiros 15 a 45 dias de vida, e isso vai impactar o gato para o resto da vida dele. Então, animais que são socializados com humanos nos primeiros 15 a 45 dias têm uma socialização com humanos diferente de animais que são criados em isolamento. Então, aquele gatinho que nasceu no telhado, se você conseguir que ele seja recuperado mais cedo, que você tenha contato com ele mais cedo, isso vai impactar a qualidade de vida dele futura. Então, é importante que a gente consiga, quem trabalha com essa questão de resgate de animais de rua, é importante essa socialização. E para um criador, isso faz toda a diferença. Então, eu acompanho, como a gente falou, né, a gente acompanha o trabalho do outro tem um tempinho, e eu vejo assim, você brincar e você interagir com o filhote, além de ser uma delícia, um prazer para a gente, é importante para que esse animal seja sociável. Ele não pode crescer no gatil, por mais que seja um ragdoll, que é uma raça que tem uma seleção de comportamento, é uma raça que você tem matrizes que você busca sociabilidade e você busca esse animal mais dócil. É essencial que esses animais que eles recebam interação social, que eles tenham interação com humanos, não só com outros gatos, para que ele seja um animal sociável, que ele seja um animal que tenha essa aceitação do ser humano. A gente estava até conversando um pouquinho antes do vídeo, do Jorge, que é um ragdoll que veio do seu gatil, da minha sócia. E ele vem, quando a gente chega na casa da Cíntia, ele vem cumprimentar a visita. Então, ele não é aquela imagem do gato tímido que a hora que você chega ele se esconde. Ele entende que o ser humano faz parte da vida dele, ele entende isso desde uma idade muito jovem e ele nunca recebeu nada de negativo do ser humano. É bem isso, a gente procura, né? É como você colocou, às vezes as pessoas falam, né? A gente também teve fases no início, a gente ficava tirando muitas fotos, às vezes as pessoas falam, a gente fala, não, é que a gente realmente dedica muito tempo brincando com eles. E brincar com eles, dar essa atenção, o amor, o carinho, esse tempo que eles ficam conosco e com a mamãe, a gente deixa eles também com as mães, é bem importante, né? Então, assim, tem a castração, depois também todas essas fases a gente acompanha muito de perto para justamente poder manter isso, né? Bem interessante. E sim, se tiver depois as referências é muito legal para a gente também poder compartilhar, eu também poder compartilhar aqui que a gente tem algumas pessoas que a gente conhece para fazer uns trabalhos muito legal. E Raoni, não sei se você tem assim mais algumas informações ou falar um pouquinho mais sobre a importância ou qualidade de vida dos gatos, alguma coisa mais que você queira, né? A gente já falou bastante, né? Não sei se você quer contribuir com mais alguma coisa. Eu tenho algumas coisas que eu trouxe para você, Carla. A gente estava conversando sobre risco cirúrgico e eu achei um artigo interessante que ele compara o grau de problema e a quantidade de problemas cirúrgicos que a gente tem de uma forma estatística mundial, tá? Então, assim, a gente tem 2,6% estatisticamente, de forma mundial, de problemas cirúrgicos. Então, a gente tem a questão de complicações cirúrgicas, de infecção, de riscos anestésicos. Então, mundialmente, isso gira em torno de 2,6%. Eu considero um número até bem baixo. Se você pensar que de cada 100 animais, você vai ter 2,5 animais aí que vão ter algum grau de complicação. Isso não necessariamente é o óbito, uma coisa tão dramática, mas qualquer grau de complicação. E a gente falou um pouquinho sobre os machos e a questão de obstrução uretral desses animais castrados precocemente. E eu queria abordar isso um pouquinho do aspecto das fêmeas também. Da mesma forma que a gente tem esse mito e essa informação mitológica de que se você castra o gato jovem, você vai ter um pênis menor e um aumento de retenção, a gente tem uma questão do lado das fêmeas, que é a questão da incontinência urinária, e isso tem uma incidência um pouco mais alta em cadelas do que em gatas, tá? Mas já abordando esse assunto, e tem um levantamento sobre isso, e a castração precoce
de fato, nas fêmeas, pode incidir em um aumento de incontinência urinária, mas isso é nos animais castrados antes dos 3 meses de vida. Então, super, super jovem. E eu vejo que a gente tem uma tendência de esperar, castrou com 6 meses, castrou jovem. Essa relação de incontinência urinária em fêmeas é com 3 meses de vida. Então, essas informações existem e talvez até essas informações que a gente hoje ouve de uma pessoa falar ou de outra, ou às vezes até mesmo um colega, são baseadas em coisas que antigamente a gente ouvia. Eu achei um artigo, um levantamento que eles fizeram de por que se fala desse problema de castrar os animais mais jovens. Esse levantamento veio desde 1900, então a gente tinha qualidades e tipos anestésicos super diferentes do que a gente tem hoje. Hoje a anestesia é monitorada, a gente faz anestesia com um acompanhamento do médico veterinário anestesista, então é muito diferente, gente. A anestesia evoluiu muito. Olha, assim, eu já participei, eu trabalho com castração, eu já trabalhei em clínica particular, então castração eletiva de animais saudáveis, pertencentes a um proprietário, e já trabalhei em campanha de castração de animais de rua. Eu, assim, já participei de muitas coisas diferentes e com padrões diferentes. Quando eu participava de campanha de castração de animal de rua, eu cheguei a castrar 55 animais fêmeas num único dia, então é bastante, assim. E hoje eu trabalho, meu ritmo é um pouquinho diferente, eu trabalho com clínica eletiva, então as coisas mudam e as coisas mudam para melhor, a medicina tem evoluído. Eu queria que as pessoas não tivessem esse mito de que eu vou anestesiar meu animal e isso vai impactar a vida dele. De maneira geral, impacta de uma forma positiva. Eu vejo que as pessoas têm muito medo de anestesia. Eu escuto isso numa base diária. Eu tenho medo de anestesiar porque é um animalzinho mais velhinho ou é muito jovem. Então, assim, a gente tem profissionais. O importante é a gente ter um preparo desse animal para o procedimento cirúrgico. Então, assim, se é seu animal particular, é seu bichinho de estimação, é seu filho. Você vai investir nisso, você vai investir em exames pré-operatórios. Não é porque o animal é jovem que ele é saudável. Vai fazer exames de coração, vai fazer função renal, função hepática, hemograma, painel de coagulação. Tem uns anos que a gente faz avaliação de coagulação dos animais no pré-operatório de castração eletiva. E o número de animais com alterações de coagulação é surpreendentemente alto. Então, a gente vê o painel de coagulação, um animalzinho de 6 meses, de 3 meses ou de 4 meses, e você faz um painel de coagulação desse animal jovem, e ele não tem uma coagulação normal, principalmente em animais de raça. A gente vê alterações moderadas de coagulação, às vezes um pouco mais sérias, mas no geral são alterações moderadas a discretas de coagulação. E se você pensar no impacto disso numa castração de fêmea, é aquele animal que vai ter um pós-operatório um pouco mais complicado, que vai sentir um pouco mais de dor, que talvez tenha um processo de hemorragia difusa. E a gente tem como contornar isso. Esse animal tem uma alteração de coagulação, você vai preparar ele para a cirurgia. Esse animal tem uma alteração de coração, por exemplo. Você vai fazer uma anestesia voltada a esse coração. Então, eu queria só frisar essa questão de preparo cirúrgico, Carla. Isso é muito importante, o preparo e a cirurgia e a anestesia adequada ao indivíduo. Quando a gente trabalha com o indivíduo de um plano particular, então, assim, você tem muito recurso e é muito legal que a gente use esses recursos. E de uns anos para cá, é uma coisa que a Cíntia, minha sócia, fala muito. Por incrível que pareça, às vezes o limitante de você usar ou não um recurso é o profissional. Então, é minha obrigação como profissional médico veterinário orientar o meu tutor, o meu cliente, a pessoa que vai passar o animalzinho dele num procedimento cirúrgico, de qual é a melhor forma disso acontecer. Às vezes você pensa assim, há uns anos atrás, eu mesmo pensava assim, então é uma evolução constante do profissional. Eu pensava assim, eu não vou pedir um painel de coagulação que vai encarecer o procedimento cirúrgico. E hoje eu tenho quase zero de recusa. As pessoas não têm problema em fazer isso e investir numa cirurgia da melhor forma possível, porque o animal é o filho dela, ela quer dar o melhor para esse animal. Então é uma coisa interessante, assim, a gente como profissional às vezes se sente refreado em relação a isso, até em outros aspectos que não envolvem exclusivamente a castração, mas, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância magnética do animal, você pensa assim, é um exame mais caro, mas a pessoa, de maneira geral, está disposta a fazer. Eu acho que a nossa obrigação como médico veterinário, assim como vocês fazem como criador, é orientar a pessoa no melhor possível. As pessoas têm que ter essa ciência de o que é o melhor e buscar sempre esse melhor.
Certo. É o que eu sempre falo, a gente precisa, é, eu, quando a gente procura um profissional, a gente, né, aqui ao menos, né, a gente sempre fala, né, faça o que for preciso, né, e às vezes mesmo pagando esses procedimentos, né, independente do que for, eu acho que vale muito mais do que às vezes perder, né, a vida, né, então a gente Com sempre está certeza. falando de vidas, independente do que for, anestesia, claro, né, eu já fiz algumas cirurgias, procedimentos, né, a gente fica preocupado, mas assim, tendo um bom profissional, a pessoa sabendo, a gente precisa realmente confiar, né? Mas como você falou, precisam ser feitos os exames, né? Mesmo pessoas, né? O médico também pergunta pra gente, se tem alguma alergia, alguma coisa, o gato, às vezes a gente não precisa saber, então precisam fazer exames, então faz parte, né? Então eu sempre encorajo quando tenho os meus clientes, eles me perguntam, mas eu vou fazer um check-up, eles ficam assim, ué, mas a Carla, será que os gatos dela têm um problema? Eu falo, não, precisa, a gente também precisa fazer, né? A gente precisa acompanhar a nossa saúde, fazer também, então assim, precisa fazer alguma coisa. Sim, é importante acompanhar, porque a gente previne, né? Mesmo independente do que for, nem que seja uma anestesia para fazer uma limpeza de tártaro, alguma coisa, mas é importante fazer realmente né, os procedimentos necessários para evitar qualquer risco, né? Porque aí depois que acontece o pior, aí não adianta, né? Até de forma preventiva, né, Carla? Não só quando você vai passar por um procedimento cirúrgico. A gente recomenda check-ups com alguma rotina. Essa rotina é um pouco mais espaçada em animais mais jovens, mas assim, você pegou um gatinho, gente, procura um médico veterinário, passa esse animal numa avaliação clínica, passa esse animal em exames laboratoriais, então você vai tirar um padrão de como é a saúde dele naquele momento. Então, função renal, função hepática, um ultrassom, talvez um exame de coração em uma raça predisposta à cardiopatia. Então, você faz um padrão geral desse animal quando jovem, daí você pode, ele não teve nada. Tá bom, com 3 anos vamos repetir isso, só para repetir, só para a gente ver como está a evolução da vida dele. Em animais geriátricos ou animais com doenças crônicas, a gente recomenda essa avaliação anual ou semestral. Então, por exemplo, eu tenho um cachorrinho meu que ele faz a avaliação semestral de saúde, ele tem uma alteração de lipídios, ele tem uma dislipidemia, e ele faz a avaliação semestral só para a gente saber que tudo continua bem da mesma forma como que a gente deve fazer para a nossa saúde, para a gente saber que a nossa saúde está ok e que continua ok. A gente consegue pegar problemas de forma inicial, então você não precisa ter manifestação clínica de uma doença, você pode às vezes ver, por exemplo, uma alteração macroscópica de rim, num gatinho, por exemplo, gatos são animais mais predispostos à doença renal crônica. A gente tem estadiamento dessa doença renal crônica, estadiamento 1, 2, 3 e 4. Então, o estadiamento 1 é um animal que tem alteração ultrassonográfica dos rins, mas ele não tem alteração de função. Então, assim, fazer um ultrassom com rotina desse gatinho vai nos mostrar essa doença renal em estadiamento 1, por exemplo, e a gente consegue trabalhar com que essa doença renal em estadiamento 1 se mantenha em estadiamento 1. Então, que essa doença não evolua. Então, eu acho essencial esses exames pré-anestésicos, então não tem como a gente anestesiar um animalzinho sem você saber como está a saúde dele de forma profunda. As doenças, às vezes, você tem animais, eu tenho uma colega de trabalho, uma veterinária, que ela pegou um gatinho de rua, que ela achou, ele estava abandonado, ela ficou com dó, um filhotinho, quando ele tinha, acho que 4 para 5 meses, ela foi fazer o check-up dele para castração e doar esse gato. E esse gato tinha estenose subaórtica, que é uma estenose de grandes vasos, e que o risco anestésico foi muito maior, precisou ser feito de uma forma muito delicada, a cirurgia foi um sucesso e esse gato está bem até hoje. Mas assim, se ela era um gato de rua, se você pensa assim, um animal que passou por um processo de seleção natural, que os animaizinhos mais doentinhos acabam falecendo de forma natural, mas que tinha um processo cardiovascular importante. Então, assim, faz toda a diferença você ter um bom exame, um exame físico, um exame clínico, exames laboratoriais desses animais e preparação cirúrgica. Então, não é porque ele é jovem que ele não vai ter problema, e não é porque ele tem problema que ele não deve ser castrado. Você só tem que dimensionar o seu trabalho de uma forma assertiva, buscando o melhor resultado aí. Eu acho que você falou tudo, né? No nosso caso, quando a gente também é criadora, a gente aposenta também as nossas gatas e machos depois de certa idade, então a gente também, né? Os filhotes, claro, a gente sempre acompanha também, mas muito mais também a gente faz todos os check-ups para ver se está tudo certo. Às vezes as pessoas, né, agora
da pandemia, as pessoas perguntam, não tem filhote, mas não tem um adulto, a gente fala, eles também têm as fases, mas a gente faz todo o acompanhamento também, todo o check-up, bem mais, a gente até reforça justamente isso, para não ter nenhum risco na cirurgia, né, para se tiver alguma coisa, para que ela realmente seja, como você falou, né, feita de forma assertiva, ou, né, ou a gente já aconteceu, já teve uma que precisou dar uma emagrecida, então, assim, que a gente também tem obesidade, outras coisas, enfim, mas, enfim, né, eu acho que é muito importante isso, né. Bom, Rony, não sei se você tem mais algo a acrescentar, né, mas, assim, acho que... Eu tenho só uma coisinha para a gente amarrar, talvez, o fechamento disso, Carla, que eu Sim, deixei para o claro, final. ótimo. Eu achei uma revisão, e a gente vai colocar isso nas referências no final, que é da Universidade do Mississippi, que eles fazem uma revisão de literatura e fazem guidelines de castração de gatos e de cachorros. Eles fazem uma revisão bem ampla, é muito legal. Eu achei assim, eu deixei para o fim porque eu acho que é um artigo mais legal que a gente tem. São guidelines e trabalhos, e eles comparam os trabalhos, eles fazem orientações de como a gente seguir isso. Então, eu vou focar aqui na questãozinha dos gatos. Eles têm um programa que eles chamam de Fixed by Five, que é que a ideia é que, num consenso geral, baseado em artigos mundiais, é que todos os gatos, tanto machos quanto fêmeas, quanto de rua, quanto animais de abrigo, como animais individuais, estejam castrados aos 5 meses de idade. Então, que o animal complete 5 meses de vida já castrados. Eu achei isso super interessante, eles botam um monte de coisa. A gente vai disponibilizar isso para quem tiver curiosidade de ir mais a fundo nesse assunto. Mas isso é endossado por uma série de associações. E eu queria só citar isso, porque, gente, eu sei que a gente fala e a Carla castra com 4 para 5 meses, a Rony castra com 4 para 5 meses, mas não é uma coisa da nossa cabeça. É uma coisa que a gente busca o melhor para o indivíduo. Então, eu coloquei aqui, isso é endossado pela American Animal Hospital Association, pela Feline Practitioners Association, pela Association of Animal Shelter Veterinarians, the Wayne Feline Foundation, the Catalyst Council, the International Cat Association, the Cat Fancier Association e the Pet Smart Charities. Então, assim, tem uma série de associações, gente, isso está disponível na internet, isso é de consulta livre. A gente tem uma série de associações que endossam isso. Então, só para a gente amarrar, eu acho assim, lembrar que esses animais se beneficiam muito de serem castrados. Isso é amplamente comprovado, e isso é comprovado que eles podem ser castrados com uma idade de 4 meses, com 1 quilinho, às vezes até antes que isso. Então, é bem, só para a gente reforçar esse ponto e ficar. Tem muita coisa que endossa isso, e é muito legal que a gente consiga castrar esses animais, o índice de abandono deles diminui muito, o sucesso de saúde deles a longo prazo melhora, a longo prazo a gente tem uma melhora de qualidade de vida, redução de processos oncológicos, redução de processos infecciosos. Para as fêmeas, então, a melhora de qualidade de vida. Eu já tive clientes, tutores, que relataram que receberam denúncia de maus tratos, que a gata estava no cio, o cio da gata às vezes é muito vocal, a gata passa por isso, é um estresse. Então, assim, só para reforçar, isso é endossado por uma centena de associações, gente. É muito importante a gente reforçar a questão de castrar o seu gatinho. Ele é um ragdoll, você hoje está aí, a gente pega uma fêmea de ragdoll, por exemplo, essa gata é uma gata de raça, ela nunca vai ser abandonada. Mas se, por exemplo, a pessoa morar numa casa e tiver um acesso de gata de rua e cruzar com ela, nascem 5 filhotinhos, você não consegue acompanhar a vida desses 5 filhotinhos, a não ser que eles fiquem com você. Então, se você for doar um gatinho, você deve doar ele castrado. Isso, existe até uma lei municipal em São Paulo. E se você for comercializar um animalzinho de raça, os criadores sérios vão comercializar esse animal castrado. Semana passada eu tive uma conversa, eu e a Cintia tivemos uma conversa com 2 tutoras que são ótimas, a gente adora elas perderam um Schnauzer velhinho e hoje elas estão buscando um outro cachorrinho. E elas estranharam que um canil da raça que elas estão buscando falou que eles comercializam os animais castrados. Eu falei, isso só mostra que é um trabalho sério, gente. Um criador sério, uma ONG séria não vai comercializar ou doar esses animais sem eles estarem castrados. Eu achei importantíssimo a gente reforçar isso. Quem trabalha seriamente acredita em esterilização desses animais, você vai garantir que esse animal tenha uma melhor qualidade de vida e que esse animal, porque hoje ele é um animalzinho de raça, mas daqui 2 ou 3 gerações ele não é mais, e o grau de aceitação de um animal de raça
Eu tenho certeza que você tem experiência nisso, Carla, você doar um ragdoll é uma fêmea que participou da vida reprodutiva dela e hoje ela vai para uma família. É super simples, você tem uma lista de pessoas que devem ter interesse. Por outro lado, você conseguir achar uma casa para um animalzinho de rua ou para uma ninhada de gatinho de rua, o interesse é bem menor. Então, assim, eu acho essencial a gente reforçar isso, que criadores sérios vão te entregar um animalzinho castrado. Só queria reforçar essa questão, eu acho isso super sério. Ótimo, excelente. Com certeza a gente vai querer realmente acompanhar. Nossa, você realmente falou tudo, né? Muito importante. Eu também gosto sempre de compartilhar. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem leis que obriguem, tem algumas, a gente sabe que existem alguns projetos onde eles realmente fazem, né? Como você citou ali, a gente tem algumas, também assim, existem criadores e criadores, ONGs e ONGs, a gente também fala, mas assim, esse trabalho de, realmente, importância de entregar castrado faz toda a diferença. Eu tive a oportunidade, por questões profissionais né, a gente trabalha na área de TI já, então, de ter uma experiência de morar fora, morei na Europa e lá realmente é lei, eles realmente precisam castrar os animais. Eu tive um gato que quando eu levei para fazer os reforços das vacinas eu precisei provar que eu era uma criadora, que eu era associada a entidades e federações internacionais para que eles não castrassem, porque eles iriam realmente castrar ele. Eles falam, não, aqui é lei, tem que castrar, independente se você é nascida cidadã aqui ou veio de outro lugar, você está morando aqui, esse animal convive aqui em nosso país, a gente precisa. Então aí eu consegui, eles entenderam, ficamos amigos, até às vezes eles até comentam, né? Me mandam mensagens e fotos, mas é bem importante isso. Então faz toda uma diferença e as pessoas, na verdade, é uma coisa que está na consciência das pessoas também, o que eu vejo, né? É cultural um pouco também, mas eu acho que se todo mundo faz o nosso trabalho, muitas vezes as pessoas falam porque nós criadores, a gente fala criadores sérios, né? Não querendo, mas a gente usa essa palavra no sentido de que a gente procura castrar, fazer um trabalho diferenciado, tem custos envolvidos nisso, mas a gente quer o quê? Garantir a qualidade e a saúde. Ser criador não é uma profissão, é um hobby, né? Como a gente fala, né? Tem questões envolvidas também, mas assim, são vidas também, né? Então são animais, a gente é responsável por eles e quando a gente seleciona as pessoas, a gente também seleciona pessoas que possam cuidar e dar assistência a eles depois também, né? Que são justamente esses cuidados, né? Não é a gente brinca, né? Agora, nessa fase da pandemia, de repente aumentou. Não é um bicho de pelúcia que você compra com todos os opcionais, que você escolhe o detalhe aqui ou ali e que vai ficar ali num canto e no máximo vai pegar pó, né? Não. O gato, o cachorro, eles têm vida, eles ficam doentes, eles podem ficar depressivos, tem várias coisas, então precisa cuidar, né? E é isso, né? Fazer também os acompanhamentos e tudo mais, né? E com certeza, a castração acho que é um tema dos mais importantes que eu acho. Agradeço muito por toda essa pesquisa que você fez, por todo esse material. Acho que vai ser de grande ajuda para outros colegas, né? Como você falou, né? Para que eles possam acompanhar e também ler e pesquisar mais sobre, né? Muito obrigado, Raoni, então, né? Espero que a gente possa, em breve, né? Depois que isso tudo passar a se conhecer. Muito obrigado mesmo a você e a Cíntia, né? Pela indicação. Fiquem bem aí e muito obrigado mesmo. Imagina, Carla, foi um prazer estar aqui, um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e das diretrizes que a gente usa. E eu fico à disposição, se alguém tiver alguma curiosidade mais sobre esse assunto, a gente também fica à disposição e a gente vai disponibilizar esses artigos que eu achei. Eu acho que é um assunto super válido, eu acho super importante vocês levantarem essa bandeira. Legal, brigadão. Um abraço e se cuidem. Um reggae abraço aqui da turma toda para você.